Oi, viajantes da vida! Voltamos a gravar no Centro Espírita Paulo de Tarso, lá na sede. E hoje nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora. Se não gostar, você muda para dislike depois. E, sobretudo, comente. Deixe seu comentário aí para a gente saber como o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso. Bom dia para vocês também que estão assistindo pelo YouTube, o pessoal de outras casas do Momento Espírita, porque como nós vamos levar essa palestra a outros locais, fica bom uma saudação mais geral. E é muito bom a gente também voltar, sair um pouco do estúdio e voltar aqui para o ambiente do Centro Espírita Paulo de Tarso para realizar a nossa tarefa presencial. E começando um capítulo especialíssimo na codificação inteira, porque o Espiritismo é apresentado para nós como o Consolador que foi prometido por Jesus. Todos nós ouvimos isso ao adentrar uma casa espírita, nos nossos primeiros momentos, e muitos de nós comparecemos ao Centro Espírita em busca de consolação. E aí, de vez em quando, até sobre o que é consolação, a gente tem dificuldade de entender, a gente tem dificuldade de aceitar determinadas situações, determinados momentos que ocorrem nas nossas vidas, como se buscar uma casa espírita, buscar uma instituição religiosa, fosse passar um removedor de dores da alma e elas desaparecessem como que não passe de mágica. E não é exatamente isto que acontece. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, e é aquela que, do ponto de vista de uma reunião pública, do ponto de vista de um socorro emergencial aos que sofrem as dores da alma, e aquelas dores do corpo que também maceram a alma, porque a gente não pode perder de vista isso, uma enfermidade prolongada, uma dificuldade, faz com que cada um de nós, alma no sentido de espírito encarnado, passemos a refletir. Alguns descambam para a autopiedade, para a crítica a Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Quando, na verdade, quando nós, ao perceber na doutrina espírita que ainda estamos vivendo em um planeta atrasado, sim, está certo que Allan Kardec apresentou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Era muito mais atrasado ainda o planeta do que é hoje. Os meios de comunicação eram muito mais precários, a forma de interação das pessoas eram muito mais precárias, a desigualdade social era muito maior. Então lá ele já percebia grandes sofrimentos. E aí o codificador vem nos apresentando, nesse primeiro bloco de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os fundamentos da doutrina espírita já à luz da mensagem de Jesus. Ou, se a gente preferir, os ensinamentos de Jesus que respaldam os conceitos, os ensinamentos, os fundamentos da doutrina espírita. Então vem lá um capítulo 1, que trata desta questão das relações da lei de Deus, da conexão que existe entre a mensagem espírita e as mensagens anteriores da revelação da lei divina. Um capítulo 2, que trata de imortalidade. O 3, que trata de progresso. O 4, que vai apresentar para nós, finalmente, o mecanismo da reencarnação como escola bendita para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos limpar das nossas nódoas do passado e nos colocar numa condição melhor. E aí aparece então o capítulo 5, que trata das aflições, das dores, para que nós possamos entender. Porque uma das questões mais importantes, quando nós sofremos, quando nós passamos por dificuldades, é entender a razão da dor. Porque quando a dor não parece ter razão, nós ficamos muito mimados, muito crianças resmungonas. Ai, o meu dedinho está queimado, por quê? Porque encostou o dedo na panela quente. É o que a mãe devia dizer. Porque foi desatento, porque ralou o joelho, porque caiu, estava correndo. É o que a gente devia fazer com as nossas crianças. E não bater na panela,
e não reclamar do chão que ralou o joelho, como muitas vezes nós ainda vemos os equívocos do processo educativo dos nossos pequenos nesse sentido. E às vezes queremos agir igual a criança. Nós queremos que Deus bata no outro que nos causou algum sofrimento agora. Queremos que Deus tire a dor, mas não queremos entender a causa dela. E está lá o capítulo 5 para isso. E aí, finalmente, é hora de respirar, né? É hora de fazer, agora que eu entendo, agora que eu sei que eu sou responsável, como é que o Espiritismo vai me consolar? Como é que o Espiritismo vai trazer para mim as ferramentas? E aí vem um dado interessante, que Allan Kardec coloca logo no item 1 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo curtinho, mas que ele denominou lá o Cristo Consolador, com essa associação sempre muito estreita da mensagem de Jesus com a mensagem da doutrina espírita, para que nós nos instrumentemos antes, buscando aquela consolação a partir dos fenômenos que Jesus produzia, a partir de uma mensagem ainda vaga, porque ele não podia falar de imortalidade com clareza, ele não podia apresentar as causas das nossas dores como sendo nós mesmos. Ele tinha que dizer que se nós agíssemos bem, se nós atendêssemos a determinados critérios, nós encontraríamos alívio para as nossas dores, e é exatamente aí que ele começa. Ele vai lá no Evangelho de Mateus, Allan Kardec, vai lá no Evangelho de Mateus e busca um momento dos mais significativos. É aquele que mais traz pessoas ao centro espírita. É o que mais traz pessoas ao movimento espírita, que é o convite para o alívio das dores. Nós ainda encontramos muitos aflitos que nos procuram, que nos buscam, imaginando que aqui ou numa outra instituição religiosa encontrarão a solução dos seus problemas. E aí a gente não quer decepcionar ninguém, não quer deixar ninguém mesmo que está assistindo depois pela internet triste, mas a doutrina espírita não vai te entregar a solução dos seus problemas. Ela vai te entregar uma caixa de ferramentas. E cada um de nós, usando e aprendendo a usar essas ferramentas, é que vai conseguir construir a própria solução dos problemas e, mais ainda, vamos conseguir construir a nossa mansão de felicidade, porque a nossa felicidade só depende de nós mesmos. Depende do trabalho que nós realizarmos. E aí Jesus, num determinado momento, diante daquela multidão muito mais sofrida do que nós, imagina, nós estamos aí sofrendo com o finzinho, vamos imaginar assim, de uma pandemia de Covid-19, com o risco de uma nova pandemia, porque ele não está excluído, está lá a Organização Mundial de Saúde dando alerta em relação a isso. Imagina assim, nossa, quanto sofrimento, quantas dores. Alguém ainda tinha falado aqui agora como é bom o presencial, como é bom a gente poder mergulhar nos olhos das pessoas e saber assim, elas estão acompanhando. Falar para uma câmera, a gente acostumou. A gente grava em estúdio a maior parte das vezes, mas falar olhando para vocês é bom demais. Saber que o olhinho da Beth está chegando aqui, que o olhinho do Ramon está chegando aqui, da Neide, isso é bom demais. E aí facilita muito. E a gente estava conversando aqui antes de começar, alguém estava falando de uma pessoa que estava fazendo quimioterapia, quer dizer, o problema da dor, e o câncer ainda é uma enfermidade bastante devastadora, devastadora do corpo e devastadora também do ânimo das pessoas, que muitos se sentem abatidos, se sentem macerados, castigados ou condenados até. E aí a nossa sugestão para depois, vão lá no nosso canal e tem a live de terça-feira agora, terça-feira dia 2 de agosto, em que a gente vai mostrar lá o Fora da Caridade Nossa Salvação e tem o grupo de vida lá de Muriaé, que tem exatamente essas atividades para pacientes em tratamento e em remissão do câncer. Muito legal, porque trabalha a autoestima das pessoas, porque trabalha a noção de que mesmo doente nós podemos continuar sendo úteis. E essa é uma ideia que vem hoje aqui também. Consolação não é eliminação das dores. É entender a dor, administrar a dor e mesmo assim continuar progredindo. E é isso que Jesus faz. Muitas vezes a gente diz assim, aceita Jesus que está salvo, não precisa fazer mais nada. Errado, no Espiritismo não tem isso. Na verdade, Jesus estende os braços daquela multidão muito mais sofrida do que nós. Eles estavam escravizados pelos romanos, eles tinham miséria o tempo todo, eles não conseguiam ter nem mesmo para o seu alimento, passavam fome, muitos deles. Doenças as mais variadas, hoje a gente sentiu um aumentozinho de temperatura, toma um antitérmico, tem alívio, vai para trabalhar.
eles, se tivessem uma febre, estavam tomados pelo demônio e estavam condenados à morte, porque não sabiam que era uma infecção. Então Jesus abre os braços para esta multidão e para nós também. E diz assim, ele canta: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí eu paro aqui, antes da gente seguir com Kardec e com Jesus, porque muitas pessoas se equivocam. Não, eu vou ao centro porque Jesus vai me curar. Eu vou fazer a cirurgia espiritual porque a equipe de Bezerra de Menezes vai me curar. Nem Jesus prometeu a cura, vocês estão percebendo nessa colocação de Mateus? Ele diz, eu vos aliviarei. E ainda tem uma outra questão importante. Não adianta a gente ficar em casa, ficar sentado no banco do centro espírita, tomando passe, bebendo água frutificada a vida inteira, esperando que Jesus venha a nós. Aqui existe a proposta de um movimento físico e um movimento psicológico, de irmos ao encontro de Jesus, de nos colocarmos em direção ao Mestre para que Ele nos ofereça alívio. E é alívio. Alívio é muito diferente de cura. Alívio é o analgésico. Quando a gente está sentindo muita dor, a gente toma um analgésico. E aí tem tempo de pegar um carro ou de pegar uma condução e chegar no médico para saber qual é a causa daquela dor. Porque tem gente que fica só no analgésico também, né? E aí depois passa um tempo, tem dor de novo, porque não tratou a causa. Não tratou a causa física da dor e muito mais ainda nós não costumamos tratar a causa moral das nossas dores. As causas espirituais. E Jesus não oferece a solução, não oferece a cura. Ele diz, eu vos aliviarei. Então é alívio, para que nós façamos mais movimentos, para que nós tenhamos condições de realizar mais. E aí ele complementa, porque muita gente diz, eu vou lá no centro, eu vou tomar passe, ou eu vou em determinada denominação religiosa, vou dizer que aceito Jesus e estou salvo. Está enganado, está se enganando. Passe não cura ninguém, água frutificada não cura ninguém. Reunião de desobsessão atende os espíritos, mas quem vai se curar é o encarnado que está sofrendo a influência dele, agindo, fazendo a parte dele. E é isso que o Centro Espírita nos instrumenta para fazer. Nós não podemos falar das outras, que às vezes oferecem a solução. Elas podem vender a solução até, como tem acontecido muitas vezes. Mas será que elas estão entregando? É a questão que se coloca aqui. Espiritismo não vai fazer propaganda enganosa. Nós somos radicalmente contrários a fake news, até porque sem verdade de verdade a gente não consegue esclarecer ninguém. E aí nós temos a necessidade, a urgente necessidade de entender o seguinte, nem Jesus ofereceu esse alívio de forma incondicional. Olha só, é só alívio, nem a solução, mas tem condição. Qual é a condição? Ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrarei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há duas interpretações para jugo. Eu, durante muito tempo, e até na palestra que já está lá no canal desde 2020, a gente usou uma, que é a que nesse momento me parece a mais ajustada a esse convite, a esse condicionamento de Jesus. Jugo é aquele instrumento de madeira pesado, que é utilizado nos carros de bois. Quem estiver assistindo pela internet vai ver um desenhozinho do jugo aparecendo aqui. Quem está aqui imagina aquele equipamento de madeira pesado que é colocado no dorso dos bois num carro de boi. Para quê? Para que os bois fiquem sentindo peso? Não, é para que eles não caminhem em marchas diferentes. Para que um boi não vá na frente do outro. Então o jugo alinha. Ele tem duas posições e Jesus nos oferece o seu. Olha que símbolo interessante para esta interpretação de jugo. Nós vamos tomar um lugar do lado de Jesus. E aí não tem jeito. Tomando o lugar do lado de Jesus, a gente vai caminhar juntinho com Ele, nos mesmos passos, no mesmo ritmo. É isso que Ele nos oferece. E aí, lógico, né? O carro de bois carrega pesos, carrega fardos, e aí nós vamos sentir a necessidade de realizar esse transporte dos fardos também. Perceberam que nessa interpretação de jugo como instrumento de madeira e o carro de bois, nós nos colocamos na situação que estamos agora? As dificuldades não desaparecem, só que agora a gente comanda o jugo de Jesus, a gente caminha com Ele. As coisas devem parecer mais leves, até porque Ele diz o fardo é leve. As dificuldades são mais leves. E é interessante que Allan Kardec,
quando começa a interpretar, a discutir essa passagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele faz exatamente essa referência. Afinal de contas, qual é o jugo de Jesus? Aí a gente vai para outra interpretação de jugo, que eu aprendi recentemente com Simão Pedro, numa das nossas oportunidades de estudar pela internet. E aí, Simão Pedro de Lima, lá de Patrocínio, Minas Gerais. E ele falava também que jugo era o conjunto de regras que os antigos rabinos judeus impunham aos seus discípulos. Cada rabino lá tinha um determinado grupo de estudantes e ele estabelecia regras, estabelecia normas que deveriam ser seguidas. Aquilo era o jugo do rabino. Então, tanto uma coisa quanto a outra serve. Só que, de uma maneira também bem interpretativa, o jugo de Jesus é suave. Porque aí Allan Kardec diz, só nos pede amar ao próximo, perdoar, cumprir as leis de Deus. Não está pedindo para a gente mover montanhas. Não está exigindo de nós esse mover montanhas agora. E aí vem alívio, principalmente quando a gente passa a entender. E essa é uma questão que a doutrina espírita precisa sempre pontuar para nós. Ela nos vai trazer a compreensão. Essa talvez seja a grande ferramenta de consolação que a doutrina espírita nos oferece. A compreensão, a percepção de que aquilo que nós estamos vivenciando não é um castigo de Deus, mas é uma oportunidade de, num planeta de provas e expiações, e aí a gente lembra, olha a sequência didática de Allan Kardec, o capítulo 13 é o que trata das muitas moradas, e lá nós aprendemos com o Espírito Agostinho a escala dos mundos, e nós estamos ainda naquele o segundo mundo mais rasteiro, habitado mais rasteiro que tem, que é o mundo de provas e expiações, só perdemos para o mundo primitivo. Todo mundo está sonhando com o mundo de regeneração, como se regeneração, nada do que está acontecendo tivesse que acontecer mais, e a gente para e pensa aqui, peraí, não é bem assim. O que é o mundo de regeneração? Quem é que precisa se regenerar? É quem está com deficiência. É quem não está realmente ainda numa condição de muita saúde espiritual. Então, como o amigo espiritual diz lá na mensagem, no mundo de regeneração o mal ainda existe. Talvez ele até empate ali com o bem. O problema, a diferença do mundo de provas e expiações, em que a gente precisa passar pelas experiências dolorosas, precisa amargar, no mundo de regeneração, isso não vem como consequência das imperfeições dos outros. Vem como um aprendizado para nós. Então, no mundo de provas e expiações, o mal suplanta o bem. No mundo de regeneração, o bem e o mal estão ali disputando o nosso passe. E aí, no mundo de feliz, o bem suplanta o mal, até que ele desapareça completamente nos chamados mundos celestiais. Então, nós estamos no capítulo 6, fazendo referência ao capítulo 3, para que nós possamos entender. Ainda estamos, por mais que se queira imaginar, ainda estamos no mundo de provas e expiações. Como é que a gente sabe disso, Maurício? Dá para ter no mundo de regeneração guerra? Não dá. E olha quantas guerras nós ainda temos acontecendo no mundo. A gente está muito focado na Europa, talvez até por uma questão da mídia, mas na África nós temos um monte de guerras acontecendo. Guerras que estão movendo massas de refugiados. E aí vocês estão me vendo aqui com essa camisa, vocês também na internet, essa aqui é do movimento Fraternidade Sem Fronteira, que tem ações humanitárias lá, em campos de refugiados, no Malau, e tem também um monte de ações aqui humanitárias, e esse botãozinho aqui é o da Orquestra Sinfônica, Orquestra Filarmônica lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que eles vão buscar esse soerguimento das pessoas pelo trabalho, pela compreensão, pela percepção de que mesmo num estado de dificuldade nós estamos sofrendo, mas tem guerra. No mundo de regeneração dá para ter gente morrendo de fome? Não dá. E a gente tem. Tem gente morrendo de fome no Brasil, tem gente morrendo de fome na África, tem gente morrendo de fome na Ásia. Então nós não estamos no mundo de regeneração ainda. Entendamos bem. Se a gente vai lá na Gênese, que é o 5º livro da codificação, já em 1868, Kardec já falava a respeito da geração nova. A respeito da transição planetária, não é uma novidade de Manuel Filomeno de Miranda, não é uma novidade do século XX, que agora a gente já está no século XXI, já virou uma velhosidade, Mas é importante a gente entender, essa proposta vem acontecendo e ela vai ser fruto dos milênios.
ela vai ser fruto desse período de trabalho. Então agora, nesse momento agudo que nós estamos sentindo o impacto daquelas forças de provas e expiações ainda, do mal resistindo, e a gente vê, não é? O povo está doente, precisa de respirador, e tem sempre aquela alma penada que vai lá e desvia a verba para poder se beneficiar da desgraça dos outros, da falta de ar dos outros. Então nós temos a condição de provas e expiações extremamente aguda ainda. E aí é lógico que o sofrimento vem. Por isso que Jesus oferece alívio. Foi ele que iniciou a transição planetária. Ela começa com Jesus, quando ele muda os paradigmas do que é felicidade, porque antes dele, felicidade era ter poder, era ter riqueza, era ter beleza. Depois de Jesus, felicidade é aprender a servir, é impulsionar a coletividade a crescer. Ou, como ele dizia, será o maior no reino dos céus, aquele que for o servo de todos. E aí a gente começa a perceber a importância desses valores da regeneração, desse novo paradigma que Jesus vem apresentar. Então, quem abriu o processo de regeneração do planeta Terra foi Jesus, quando esteve materialmente conosco. E nós estamos aí há mais de 2000 anos tentando. Claro que, exatamente como acontece, com ondas, fluxos e refluxos de bondade, de maldade, a mesma Idade Média sombria que viu as cruzadas e funcionou as cruzadas, também nos proporcionou um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua. Então nós temos que estar bastante atentos. Essa questão de consolação não virá de fora de nós, não virá dada por alguém, não será um presidente de centro, um guia espiritual, um pastor, um sacerdote qualquer que vai nos dar a consolação. Ela precisará ser conquistada por esses métodos aqui que a gente observa Kardec trabalhando. Então, muitas vezes, as pessoas vêm iludidas a uma casa espírita. Ah, não, vai lá naquele centro, que eles têm uma reunião de desobsessão, vão botar o nome, vão espantar o espírito ruim que está com você e você vai ficar bem. Isso não acontece. Só acontece se a gente ficar bem. Se em vez de pensamentos negativos, se em vez de inveja, se em vez de ciúme, se em vez de ambição, se em vez de desregramentos afetivos, eu começar a mudar, a cultivar temperança, fraternidade, compreensão, aí eu afasto de mim, pelos pensamentos que não vão estar mais em sintonia com eles, os espíritos obsessores. Então a desobsessão, ela tem dois agentes. A reunião mediúnica, que vai socorrer os desencarnados, vai conversar com eles, fazer que eles percebam que às vezes num processo de vingança em relação ao encarnado, que a maioria das vezes foi seu algoz, foi aquele que feriu, e a gente não tem que ficar criando culpa por causa disso. Então o meu obsessor é minha vítima. Às vezes não, às vezes ele é adversário do seu trabalho de crescimento. Pode acontecer também. Há muitos adversários da causa. Por isso, alguns deles, insidiosos, têm tentado nos dividir no movimento espírita. Até no campo da política. Não sejamos tolos em relação a isso. Como essa palestra vai ao ar lá no canal bem depois do momento mais agudo que nós vamos viver, a gente pode falar isso tranquilo. Não nos permitamos dividir por questões políticas. Sejamos sempre a favor da vida em todas as instâncias, e aí a gente vai ter um bom ritmo de caminhada. Mas a consolação não vai ser dada. Não adianta vir ao centro espírita procurando um milagre. Quem vem com esse objetivo, quem vem com essa intenção de eu vou lá e alguém vai tirar as minhas dores, vai se decepcionar. E aí o que acontece? Não, o Paulo de Tarso é fraco, vou procurar um outro centro forte. E tem gente procurando centro forte a vida inteira, mas nunca faz os movimentos individuais, os movimentos pessoais para encontrar consolação. E aí continuam sofrendo. Sofrem naquele momento, tem um alívio, às vezes até tem um alívio, sim, tem um alívio. A terapêutica desobsessiva, quando ela convence o desencarnado, que pressiona, que ele precisa seguir o caminho dele, porque aquilo está fazendo que ele seja infeliz, ele deixa o outro por si mesmo. E aí diminui a pressão, então a gente sente um certo alívio. Mas se a gente não muda, se a gente não muda a forma de pensar, não muda a forma de agir, aquele foi embora, vem outro. Para só, largaram lá o Celso, agora eu posso pegar a alça do caixão, né? Porque se o defunto não muda, né, o caixão continua pesado do mesmo jeito. Então a gente tem que dar leveza para esse defuntão, que muitas vezes são
os nossos equívocos do passado. É engraçado que mesmo com máscara eu estou vendo o pessoal rir. Mas, né, a gente tem que estar bastante atento. A proposta da doutrina espírita não é desaparecer, não é um removedor de manchas da alma. Espiritismo não é um removedor de manchas da alma. É um grande instrumentador para que nós sejamos aqueles que vamos conquistar a pureza da alma. E aí sim, voltando lá às bem-aventuranças, os puros de coração, ou os puros de alma, são os que perceberão a Deus, que verão a Deus, como Jesus diz lá. E a gente começa a perceber o seguinte, mas então como é que vem esse Consolador aí? Porque muita gente diz assim, não, eu estou lá no centro, estou em tratamento, eu tenho arrepio no perispírito, toda vez que eu escuto alguém dizer, estou em tratamento, porque tem gente que arrasta o tratamento pela encarnação inteira e nunca faz nada, está só em tratamento. Bebe pipas de água fluidificada, toma centenas de passe, suga os passistas, mas não muda a forma de pensar. Entra no centro, recebe o alívio porque os obsessores mais tenazes, mais perseguidores não conseguem adentrar o ambiente da casa espírita pela proteção que os benfeitores criam para nós. Tem um certo alívio na palestra, no passe, se envolvem em boas energias. Aí passa ali o portão, já pega o WhatsApp e começa a mandar mensagem de fofoca. O que vai acontecer com o obsessor que foi esperando lá de fora ali encostado no poste? Ah, tem um monte encostado no poste ali, é só a gente ficar atento, né? Fica aterrado, não, Ramon, não vão te encontrar na hora que você sair, se você mantiver o seu pensamento muito tranquilo e muito feliz. Mas aqueles que saírem daqui e buscarem eles de novo, vão sim. Onde é que a gente encontra isso? Lá no livro Missionários da Luz de André Luiz, em que ele assiste a uma reunião mediúnica bem confusa, com médiuns ainda muito atrapalhados, cheios de problemas e vícios. Dentro da reunião, eles estão protegidos. Não produzem muito, porque não têm condições de produzir muito. Mas bastou sair do centro, os obsessores, se ligam de novo. Então, quando a gente vem a uma casa espírita, leva os bons pensamentos para casa, para não ligar de novo com os espíritos infelizes que querem se colocar junto de nós. E é isso que acontece. Tá? Então, a gente tem que estar bastante atento, bastante vigoroso, para que a consolação no espiritismo não seja trabalho do tempo. Tem gente que diz assim, né? Vai lá no centro, faz o tratamento, toma 50 passes, bebe 30 litros de água fluidificada que vai resolver. Não vai. Se a gente não mudar, não vai. Não é fruto do trabalho do tempo a consolação. A consolação é fruto do tempo de trabalho. É uma mera inversão de frase, mas que muda totalmente o sentido da nossa vida. Não é fruto do trabalho do tempo. Não é uma coisa passiva que a gente receba. É uma coisa ativa que a gente constrói. Por isso Jesus condiciona o alívio a nós atendermos ao seu chamado. O primeiro movimento físico e psicológico de ir em direção a ele, de ir ao encontro dele. Segundo, que nós tomemos o seu jugo, ou seja, sintonizemos o nosso caminhar, e aí entendamos o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso sentir, com o pensar, com o sentir, com o caminhar de Jesus. Terceiro, carreguemos o fardo. Epa, não vai deixar de existir. Ir ao centro, ser espírita, não faz aparecer o câncer, o tratamento faz. O espiritismo ajuda, alivia, complementa até o trabalho dos médicos, mas não tem a responsabilidade de curar corpos. A proposta da doutrina espírita é ser medicamento para almas. É ser o consolador que ficará conosco para sempre, ou como Jesus diz no texto de João agora, eternamente. E aí os nossos corpos não são permanentes, não são eternos, então não é no corpo físico que estará a consolação. E a gente entra então nessa outra parte do nosso estudo, que são os itens 3 e 4 lá do capítulo 6 do Evangelho. Que consolador é esse, Maurício? Que energia é essa? Que força é essa que nós vimos buscar no Centro Espírita? Nós temos cerca de 20 pessoas aqui no presencial, vocês que estão assistindo na internet depois vão ser mais tantos. Que energia é essa que nós vimos buscar no Centro Espírita? Que nós estamos aqui para receber. E é aquela da possibilidade de trabalhar, da possibilidade de trazer para dentro de nós o Consolador. E aí, de novo, Jesus começa condicionando. Todas as promessas de consolação de Jesus são condicionais.
Aquela ideia salvacionista, ora que melhora, aceita Jesus que está salvo, não cabe na doutrina espírita. E também não cabe na mensagem de Jesus. Ela é uma distorção, uma deturpação da interpretação da mensagem de Jesus. Principalmente daqueles que, num primeiro momento, só viam fenômenos, não é verdade? Quando Jesus cura 10 chamados leprosos, eles têm o seu corpo físico limpo, que era uma doença extremamente estigmatizante na época dele. Já foi mais estigmatizante aqui no nosso tempo, agora desde a década de 50 do século passado. Não é mais assim, mas nós ainda temos que ficar atentos à hanseníase, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros, com dificuldade e pouca oportunidade de perceber, que às vezes ela avança muito e aí o tratamento se torna muito mais grave. Mas eles eram 10 leprosos. Os 10 corpos foram curados. Só um percebeu que também tinha tido a alma beneficiada. Que também, como espírito, estava tendo uma segunda chance, uma outra oportunidade de ser uma pessoa nova. É isso que se propõe para nós. E aí Jesus sempre condiciona. E também nunca se coloca ele, Jesus, como responsável pela cura, não é? Alguém leu em algum trecho dos 4 evangelhos Jesus diz assim, vai que eu te curei? Não. A maioria das vezes, a tua fé te salvou. Ou seja, a vontade, a pessoa agindo, se transformando, encontrou a solução para o seu problema. Muito frequentemente, vai e não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, nós não estamos isentos. Se a gente reincidir no erro, a consequência do erro volta a acontecer. Nesta e outra existência, já que nós somos espíritas e sabemos disso. Tá? E muitas vezes, pelo menos uma eu posso destacar com imenso carinho. É aquele momento em que o centurião romano, um invasor, reconhece quanto Jesus é grande e vai ao encontro dele. E pede, e aí porque era uma pessoa generosa, que Jesus cure, não a ele, mas o seu servo que estava em casa ardendo em febre. Lembrando, na época de Jesus, febre era quase sentença de morte. Porque ninguém sabia o que estava causando aquela infecção. Alguns até supunham ser o demônio que entrou no corpo das pessoas. Talvez até seja por isso que o pessoal associa tanto demônio com fogo, com essas coisas todas. Mas é crendice. Vamos deixar esses 2000 anos de equívocos de interpretação para lá e vamos voltar para cá. E aí o centurião diz, olha, você não precisa ir, eu sei que você tem poder, porque eu tenho muito menos e consigo fazer tanto. E aí Jesus faz um negócio que eu achei muito interessante. Seja como tu queres. Ou seja, quem curou o servo? Foi Jesus? Não foi. Nem o servo, porque ele nem sabia que o centurião tinha ido lá. Mas o centurião tinha amor suficiente, vontade de ajudar suficiente a alguém que era escravo. E ele fez com a sua energia. Então a gente pode. Mas Jesus sempre condiciona. E aí, de novo, a promessa do Consolador vem condicionada. Jesus diz assim, está lá no Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o homem não compreende, absolutamente não vê, mas que vós vereis e ficará convosco eternamente. Oba! E o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo de Deus, virá relembrar-vos tudo que vos ensinei e ensinar coisas novas. E a gente começa a perceber o seguinte, Kardec também chama atenção para isso. Ao dizer isso, Jesus, primeiro ele condiciona. Para encontrar consolação tem que amá-lo. Amar a Jesus, o indivíduo, a personalidade. Muitos dizem, eu amo Jesus, mas não fazem nada do que ele ensinou. Isso é amor? Não é. Isso é interesse. Isso aí é barganha. É buscar benesses. O homem é todo poderoso. A gente aprende na doutrina espírita, né? Jesus é o governador espiritual do planeta. Então, se eu ficar assim com o homem, talvez eu consiga me livrar do meu inimigo. Talvez eu consiga um melhor emprego. Talvez eu consiga passar no vestibular. Talvez eu consiga ter a minha dissertação aprovada. Aí vem esse monte de tentativas de barganhar, trocar. E aí Jesus diz assim, não, se me amais, e aí amar no sentido de assimilar Jesus. Assimilar a sua doutrina. Mas Kardec adverte, Jesus não ensinou tudo.
Porque se tivesse ensinado tudo naquela época, nós não compreenderíamos. Imagina, aquele povo estava aflito em ter comida à noite, quando começava o dia antes do sol nascer. Adiantava falar de vida espiritual? Jesus poderia desdobrar a questão da reencarnação? Não. Embora a reencarnação fosse um conceito presente até na época judaica pelo nome de ressurreição, mas isso a gente já tem um estudo lá no canal, na palestra online do Paulo de Tarso, que a gente tratou disso. Que a reencarnação está na Bíblia, quem estiver assistindo online pode assistir lá também. Essa está no canal do Paulo de Tarso, não está no nosso. Mas é interessante a gente perceber como é importante se me amais. Então é uma condição. Para receber o Consolador existe uma condição, não é incondicional. Não basta passar pelo centro espírita, entrar no centro espírita, tomar passe, passar pela igreja, entrar na igreja, fazer os sacramentos. Isso não é suficiente. Porque o amor a Jesus significa a assimilação da sua doutrina, a vivência da sua doutrina, e não apenas o rótulo de cristão. Quantos têm rótulos de cristãos e escandalosamente fizeram preces para agradecer pela propina que tinham recebido? Isso escandalizou o Brasil há anos atrás. E alguém imagina que não está acontecendo agora? Estourou um outro escândalo envolvendo religiosos recentemente, que derrubou ministro, inclusive. Então a gente tem que estar muito atento. Não é o rótulo, não adianta botar uma etiqueta, não adianta botar um bottom, uma camisa, se eu não tiver fraternidade. E essa é uma autocrítica que nós podemos nos fazer. Será que eu estou fazendo o que eu posso? Me avalio todos os dias e busco sempre um pouquinho mais. A gente pode também. Mas voltando aqui ao Consolador, Jesus diz que ficará conosco eternamente. Então, olha só, gente, tem um monte de gente aí esperando Jesus voltar. Jesus voltar na sua glória, Jesus se sentar num trono, como se o poder temporal fosse a solução para a humanidade terrena, e não é. Jesus nunca foi, no sentido de distância do planeta Terra. Ele é o governador espiritual do planeta. Ele mesmo dizia, antes de Abraão eu sou, quer dizer, antes de Abraão, espírito encarnado, habitar a Terra, Jesus, espírito puro, já estava a administrar o planeta. Coube a ele, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, e em várias outras obras, e eu também não vou me referenciar a isso aqui, senão a gente desvia de novo a palestra para um outro assunto, organizar toda a existência material do planeta para que depois ele pudesse receber a encarnação de espíritos. Está lá na palestra Jesus, o governador espiritual do planeta. Essa está no canal. E a gente tem que estar bastante cuidado em relação a isso, porque assim, Jesus está aí há tanto tempo, cuidando de nós, ele nunca foi, ele não precisa voltar para nos salvar. Nós é que precisamos ir a Jesus para encontrar consolação. E aí aqueles que estão esperando a volta de um outro homem, para fazer os mesmos milagres, para fazer a mesma pregação, e eu fico pensando toda vez que eu escuto alguém falar isso, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Se Jesus voltasse hoje, não precisa ser só no Brasil não pensa aí, se Jesus voltasse hoje, aqui no Brasil, e propusesse dividir os nossos bens com os mais necessitados, ele seria acatado? Ou seria taxado de comunista e perseguido por metade da população? A outra metade talvez achasse maravilhoso, é um revolucionário, nem uma coisa nem outra. Aí eu vou buscar uma frase do Jorge Alahá. A vantagem da vida online é isso, você conhece um monte de gente supimpa, que fala muito melhor do que a gente. E aí eu recomendo que vocês busquem lá. Simão Pedro de Lima, Jorge Alahá Canto, que são os meus palestrantes. Maíse Braga também, ótimos palestrantes. Trazem mensagens, estão me ensinando muito. E aí o Jorge Alahá diz assim, espiritismo não é nem de esquerda, nem de direita. É de cima. A gente tem que buscar o que há de melhor em cada proposta. Então, sem tirar a necessidade do trabalho para o mérito, aparece lá na questão 930 do Livro dos Espíritos, a proposta, sim, de socialização. Numa sociedade orientada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, pensemos nisso e não nos dividamos. Pelo menos os que estamos aqui hoje, antes do momento crítico que nós vamos viver em outubro, não nos dividamos.
e entendamos que é necessário buscar o melhor de cada lado, de cada parte. Porque o Consolador, para estar dentro de nós, para estar conosco, como Jesus diz nessa passagem de João, não pode ser um indivíduo. Por mais que fosse alguém que vivesse 300 anos, uma hora o corpo para de funcionar. Quem acompanhou a trajetória de Chico Xavier, quem observou, viu que no finalzinho da sua existência física, ele já não tinha mais corpo físico para dar conta da missão que o Espírito tinha. Imagina! Que bom que a gente desencarna e pode encarnar de novo. Que bom que a gente pode largar um corpo que o joelho não funciona mais, que a coluna não funciona mais, que o colesterol está alto demais, que a gente não pode nem pensar. Tem gente que se respirar mais vezes por minuto engorda. Só de olhar um doce engorda. Passa a vida ali brigando. Aí desencarna, nasce num corpo novo. Se foi muito guloso, vai que nasce lá num daqueles países da África que tem que comer raiz uma vez a cada 3 dias. Aí a gente pode fazer dieta na marra, né? Então a gente pode fazer reeducação alimentar aqui agora também. Mas não pode ser alguém, um indivíduo, um homem, uma mulher que venha nos consolar, que venha produzir os fenômenos que Jesus produziu. Não será esse o Consolador. E aí com Kardec nós vamos perceber o seguinte, olha, o Consolador só pode ser uma ideia, só pode ser uma doutrina, só pode ser um conjunto de princípios que traga de volta os ensinamentos de Jesus. Sim, sempre nós vamos ter caridade. Aliás, o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Sempre nós vamos ter o perdão, o amor. O amor é a lição mais abundante no Evangelho. E o amor é a proposta mais consistente na doutrina espírita. Até fazendo, parafraseando Pedro na sua carta, o amor cobre a multidão dos pecados, ou dos erros, se a gente quiser traduzir para um vocabulário mais espírita. Por quê? Porque ele nos permite reparar. Ele nos leva a vivenciar aquilo que a gente pode chamar, tanto no livro dos Espíritos, quanto no livro Céu e Inferno, de a dinâmica da regeneração. Primeiro passo da dinâmica da regeneração que leva à consolação: arrependimento. Se nós não fizermos o movimento psicológico de reconhecer que as nossas dores, que os nossos sofrimentos, que as nossas dificuldades têm origem em nós. Ah, mas não foi em mim, não. Foi o político que desviou verba e faltou alimento. Não fui eu. Hoje, aí a gente volta no capítulo 5 do Evangelho. Se nós não encontrarmos causas das nossas aflições, primeiro a gente tem que procurar sempre nessa, né, gente? Procurar causas das nossas aflições nessa existência corpórea, elas vão estar em outra. Há uma passagem muito interessante no Céu e Inferno, que é o espírito Shimel Slisgal. Ele era de origem judaica, passou a vida inteira mendigando, ele vendia caixinhas de fósforos pelas ruas lá de uma determinada cidade em Vilna, para poder se manter. E o resto do tempo ele esmolava para levar donativos às viúvas e aos órfãos. Era esse o trabalho dele. Passou pela história como essa criatura interessante, um mendigo que mendigava para os outros. E aí Kardec o evoca. Ele diz, mas por que você passou por essa expiação terrena? Você estava sendo tão bondoso. Ele disse, mas naquela mesma região ali onde eu vivi, há 300 anos, eu era um senhor feudal que explorava a todos, até mesmo impus taxas sobre esmola. Olha só, gente, os mendigos, as criaturas que pediam, tinham que pagar taxa para o senhor feudal. Então, nesta encarnação de Shimel Slisgal, eu consegui reparar, porque aí é a questão, Arrependimento, ele se arrependeu no mundo espiritual. Depois de 300 anos, ele percebeu que tinha feito bobagem. Expiação, ele reencarnou pobre, ficou órfão, apanhava da casa que o abrigou no primeiro momento. Ele contou essa história toda lá no livro, está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. E a reparação, mesmo com a expiação da pobreza, ele conseguiu reparar, pedindo esmolas e socorrendo as viúvas e os órfãos da sua localidade. Então é a dinâmica da regeneração, são 3 passos. Arrependimento tem que vir primeiro, porque se a gente não reconhece que errou, não tem jeito, não vai fazer nenhum outro movimento para corrigir. Mas expiação e reparação não têm ordem.
Ao contrário, se a gente arrepende e já começa a reparar agora, a expiação fica pequenininha. Porque, de novo, parafraseando aí o nosso querido Simão Pedro, né, e observando Allan Kardec no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei é de justiça, amor e caridade. É uma lei só, com 3 conceitos. Então a gente vai encontrar na divindade uma bondade que é justa, ou seja, por mais que Deus nos ame, Ele não nos dará o que nós não merecemos, e uma justiça que é bondosa. Ele não vai se vingar de nós. Então o que nós estamos passando agora de sofrimento, de dificuldades, de dores, não é vingança de Deus. Eu vim pagar as minhas dívidas, porque tem gente que acha que Deus é agiota e manda a gente para a encarnação para cobrar juro das dívidas. Não, Deus não é agiota. Já deve ser a 1000ª vez que isso aparece em vídeo, mas aqui para vocês, algumas pessoas estão me vendo e me ouvindo pela primeira vez, está valendo, né, gente? Então olha só que coisa interessante, Deus não é agiota, a reencarnação não é para pagar dívida, é para a gente progredir, para a gente avançar. Se eu resolvo reparar antes de expiar, a expiação diminui. Por quê? Porque aí a bondade, a misericórdia fala mais alto do que a justiça. Mas se eu me acomodo, se eu estaciono na culpa, porque eu posso até me arrepender, mas se eu estacionar na culpa depois de me arrepender, eu não faço nada. Eu só fico me criticando. Ai, como eu sou malvado. Ai, que na outra encarnação eu explorava as viúvas, eu explorava os mendigos. Ele não fez isso. Me manda de volta para a mesma região onde eu massacrei, onde eu fui terrível. E ali eu vou ser pobre, vou espiar, mas também eu vou reparar, vou socorrer as viúvas. Foi o que ele fez. E a gente começa a perceber o seguinte: Maurício, Socorro, Neide, Ronaldo, todos nós, Ramon, meu filho, todos nós podemos reparar antes de expiar. Mas o que? Eu não sei o que eu vim reparar. Faça todo o bem que você puder, alma penada. E aí a gente vai sofrer menos. Porque não tem erro. Se eu estou fazendo bem, se eu não tiver, milhões de aspas, dívidas, eu estou acumulando créditos. Se eu tiver, eu estou saldando débitos. Então fazer o bem é bom negócio. Não é verdade? Mesmo sem saber. Mas eu queria saber por que eu estou sofrendo assim. Vou fazer regressão de memória. Não faz. Porque vai que a gente descobre que foi pior do que o Shimelslisgal. Aí a gente morre de vergonha, assim, não, senhor, me dá 2 pâncreas para eu ter 2 cânceres de pâncreas. Pode ser, umas pessoas vão ficar culpadas assim. Mas só tem um. Então só tem jeito de ter câncer num pâncreas. Mas pode ser nos rins, aí tem 2. Aí vai aumentando a dívida, aí se a gente tiver essa ideia mercantil. Mas Deus não é agiota. E a consolação não é baseada na punição, mas no crescimento, no bem que se faz, na oportunidade de servir. Eu fui ao centro espírita buscar o Consolador, encontrei onde? Ajudando o Celso a encher as cestas básicas para distribuir, ajudando a arrecadar. Vou fazer o curso de passes presencial a partir de setembro de 2022. E vou aprender a ser passista, não de escola de samba, mas passista que transmite fluidos bem faz isso. E aí, para ser passista, eu vou me educar. Porque eu vou combater meus vícios, porque eu não quero contaminar meus fluidos que eu vou transmitir para aquela pessoa com os meus vícios. Não posso estar com bafo de cigarro, com bafo de bebida, não posso estar com bafo de maus pensamentos, porque de vez em quando o pessoal fica tão preocupado, né? Mete balinha de hortelã quando fuma antes de entrar no centro, mas fica pensando no bafo do cigarro. Esquece da higiene dos pensamentos. As 2 higienes têm que ser feitas. A gente não deve contaminar. O Celso até conheceu um companheiro nosso que tinha muita dificuldade com o tabagismo. E aí, insistia em dar paz. Uma vez a gente teve que conversar com ele. Olha, você sabe que não está fazendo o que pode, o que poderia, exatamente por causa da sua dependência do tabaco. Tente eliminá-la para se tornar um passista melhor. E aí, com o estímulo, e essa é uma questão, né? O vício não pode servir de obstáculo para a gente não trabalhar. Ao contrário, querer trabalhar é que deve servir para nós de estímulo para vencer o vício. Vou para a reunião mediúnica ajudar os espíritos sofredores, então eu tenho que parar de jogar lixo nas redes sociais.
transmitir ou divulgar fake news nas redes sociais. Por quê? Porque se eu continuo falando palavrão, se eu continuo xingando político, se eu continuo apontando o lado mais podre da sociedade, quando eu chegar na reunião mediúnica, qual o pensamento que os espíritos inferiores, sofredores, vão perceber? O que está mais perto deles. Eles vêm à reunião mediúnica para que a gente possa ajudar esses espíritos e aprender com eles, ajudá-los a alcançar o pensamento dos benfeitores espirituais, porque frequentemente lá, desencarnado para desencarnado, o desnível é tão grande que os sofredores não conseguem entender o que os benfeitores dizem. Às vezes eles chegam aqui dizendo assim, eu não sei nem como é que eu vim parar aqui, aí você está vendo a mãe do lado dele. A gente que é médio vidente às vezes vê. A mãe trouxe, mas ele nem percebeu, porque o desnível é tão grande. Então aí o que eu vou fazer? Não, eu não posso fazer fofoca na internet. Eu não posso fazer fofoca no departamento. Eu tenho que começar a higienizar os meus pensamentos se eu quiser trabalhar mediunicamente. Eu tenho que começar a higienizar a minha vida se eu quiser colaborar no PAS. Até se eu quiser ajudar o Celso a encher as cestas básicas. Porque se a gente vai encher a cesta básica fazendo fofoca da vida dos outros, você coloca junto com o alimento a vibração ruim. E aí você pega alguém desprotegido que também está com pensamento ruim, né? Aquele do tipo assim, estou recebendo essa cesta básica porque esse governo sem vergonha me espoliou. Ou porque alguém não me ajuda. Tem gente que tem essa questão muitas vezes, e essa é uma alerta muito interessante. Nem sempre, na reunião de desobsessão, vem o algoz do passado. Vem aquele que é a vítima, tadinho, que não perdoou. Muitas vezes são vítimas que não perdoam, que comparecem. E aí levam o processo expiatório mais longe dela e do seu antigo algoz. Então, fiquemos atentos. Porque a ideia de assimilar o Consolador, de acolher o Consolador em nós, ela não é uma coisa passiva. Eu costumo brincar sempre, quem já assiste na internet já ouviu falar isso muitas vezes. Eu tenho arrepio no perispírito toda vez que eu saio para fazer palestra, não só aqui no Pau de Tarso, mas em outros lugares, até porque aqui no Pau de Tarso a gente não tem esses tratamentos quilométricos, né? O indivíduo vai ser atendido nas suas necessidades, mas também vai ser convidado a usar a caixa de ferramentas que a doutrina espírita entrega a todos nós. A doutrina espírita me entregou uma caixa de ferramentas em 1976. Pode ser que esteja entregando para vocês hoje, em 2022. Mas todos nós seremos capazes de construir a nossa felicidade. Isso é o Consolador em nós. E aí nós somos chamados a dar um passo além. Não apenas de receber o Consolador, mas de sermos instrumentos do Consolador. Que é a hora em que a gente deixa a condição de assistido e passa a condição de assistente. Em que é a hora que a gente deixa de fazer assim para receber e começa a fazer assim para doar. E nós recebemos uma promoção do ponto de vista espiritual. Opa, esse aí agora é do nosso time, dizem os mentores. Ele agora empresta as mãos, ela agora empresta a voz. Ele outro empresta os braços para carregar os cestos, para ajudar as pessoas. Ou a outra vai lá no asilo e abraça o velhinho que eu queria abraçar. Muita gente quer ser médium na reunião mediúnica. E quando visita um asilo e dá um abraço num velho, está sendo médium do ente querido desencarnado que está lá aguardando o momento do idoso passar para o lado dele e vem assim, vem que eu te espero. Isso é mediunidade também. Então, quando nós somos convidados a ser consoladores, passamos por todas essas etapas, atendemos às condições de Jesus, aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração, amamos o Mestre, a outra condição, amar no sentido não de adorar passivamente, ou até dos lábios apenas, amamos no sentido de assimilar os conceitos e externar Jesus. Há uma proposta tão linda do pobre de Assis. Enquanto ele já fraquinho, não podia sair, ele dizia aos companheiros, ide, pregai o evangelho. Aí todo mundo ficava encantado. Se necessário, usem palavras. O que Francisco propõe para nós? Que cada um de nós seja um livro vivo, onde Jesus possa ser lido, onde Jesus possa ser encontrado.
Quer dizer que a gente vai levar e mostrar sempre aquele ar de felicidade? Não! Até quando nós atravessarmos os nossos momentos de dor, com as ferramentas da doutrina espírita, nós vamos exemplificar para os outros assim: olha só, aquele fulano lá está atravessando uma dor tão aguda, um problema tão sério na família, um problema tão sério na própria saúde, mas não esmorece. Não ficou em casa lamentando, mandando chorinho no WhatsApp. Foi fazer tapete para ajudar as cestas básicas do centro. É o maior exemplo que eu posso deixar aqui. E a nossa gratidão imensa ao despertar da Neide. Foi e assumiu a direção de uma reunião. Está se preparando para fazer o passe. E mais uma vez, não é, Beth? A gente sai do estado de sofredor para o estado de colaborador. A gente ganha o distintivo de colaborador com Jesus. A gente sai da condição de alguém que só vai tomar passe e aceita o desafio de fazer palestra. Ei, socorro, não é? E aí a gente percebe que faz bem pra caramba e que gosta daquilo. Então, essa é a grande proposta de Consolador entre nós. Que nós deixemos a condição de assistir. Sim, nós vamos passar pelas dores e vamos buscar socorro. Gente, médium de reunião mediúnica também toma água fluidificada. Médium de reunião mediúnica, quando precisa, também toma passe. Mas continua trabalhando. Continua servindo. Continua dizendo: Jesus, toma as minhas mãos. Usa-as para levar a consolação, o carinho, o afago, o alimento àquele que necessita. Jesus, usa a minha voz para que eu possa falar de ti. Mas mais que isso, que eu possa viver cada palavra que eu pronunciar a teu respeito. Me ajuda, Jesus, a ser instrumento do teu amor e da tua paz, porque só assim o Consolador estará em nós para sempre. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção.